Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você à leitura da palavra de Deus em Colossenses, capítulo 4, versículos 3º e versículo 4, que nos diz assim: Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Irmãos, há algum tempo atrás foi criada uma história por um autor chamado Alexandre Dumas, bem conhecida como Os Três Mosqueteiros. Eles tinham como lema um por todos e todos por um. E esse lema representa a união de todos por um só objetivo. E é mais ou menos disso que Paulo estará nos falando na nossa meditação de hoje. Veja que ele está falando sobre oração desde o último versículo. Na última meditação, ele falou sobre a importância dela em termos de perseverança e vigilância. E na meditação de hoje, Paulo mostra que a oração é um exercício fraternal, comunitário. O fator mais interessante de Paulo aqui é que demonstra sua humildade e o reconhecimento da sua necessidade em termos da oração. Há alguns líderes que hoje supõem ser possuidores de orações fortes que não precisam de receber oração de ninguém. Mas o apóstolo Paulo, ele não somente aqui, mas em diversas e outras cartas, ele demonstra o reconhecimento da sua necessidade em favor da ajuda dos irmãos em diversos assuntos. Se você observar, ele pede também a oração dos Efésios, em Efésios 6, 18 e 19. Ele pede a oração dos irmãos de Tessalônica, lá na primeira carta, no capítulo 5, versículo 25, e também a oração aos crentes de Roma, lá no capítulo 15, versículo 30. Aos irmãos de Filipos, ele agradece a ajuda do sustento e assim ele vai indo, porque o homem de Deus sabe que não é autossuficiente, mas que depende somente de Deus, que usa também da instrumentalidade da igreja. Mas aqui ele complementa o seu pedido de intercessão, não por si mesmo, não por suas próprias condições e benefícios, mas ele tem em vista sempre a obra do Senhor. Ele diz que Deus nos abra a porta à palavra. Paulo havia pedido aos Efésios a oração para que Deus o capacitasse ao abrir da sua boca. A base disso está na própria palavra de Jesus ao dizer aos seus discípulos que eles seriam capacitados com boca e sabedoria, lá em Lucas 21:15. Então, esse pedido do suporte da oração dos crentes aqui do Colossos, a seu favor, era pela capacitação divina de falar do Evangelho, de forma que os ferrolhos e portas trancadas dos corações humanos fossem totalmente despedaçados para a recepção da mensagem. Aqui nós vemos uma grande responsabilidade que nós também temos de incluir em nossas orações não somente o pedido de capacitação divina para que sejamos usados em sua obra evangelística, mas que também Deus use todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo para que eles sejam plenamente qualificados e preparados para anunciarem a mensagem maravilhosa da salvação do Senhor Jesus. Pois vejamos que é isso Paulo fala a seguir. Ele diz, a fim de falarmos do Evangelho, do mistério de Cristo. Irmãos, o verdadeiro pregador não está preocupado em contar a sua história, mas a história de Cristo. Qualquer testemunho pessoal, que Paulo também conta algumas vezes nas suas cartas, mas apenas objetiva levar as pessoas à mensagem salvadora que reside na pessoa de Jesus. Jesus é um mistério que esteve oculto, mas foi revelado. Como disse Paulo aos Colossenses, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Lá em Colossenses 1:26. Assim, irmãos, é preciso que haja a iluminação espiritual de Deus nos corações corrompidos pelo pecado, a fim de que o homem possa compreender a revelação de Deus em Cristo. Foi isso que Paulo disse aos crentes de Corinto, lá em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Enfim, vemos a plena consciência de Paulo da sua fragilidade humana no versículo seguinte. Ele fala, para que eu manifeste como devo fazer. Ele, como o maior missionário que já houve na igreja,
como grande pregador do Evangelho em todas as partes do Império Romano, como aquele que sofreu todos os tipos de dificuldades para realizar a missão ao qual foi chamado, e que ele demonstra isso no final do versículo anterior, que ele estava algemado, ele sabe que depende totalmente da capacitação e ação divina para a entrega do Evangelho ao homem perdido. Nenhum pregador jamais pode se ensoberbecer pelas vidas convertidas. Todo verdadeiro pregador reconhece a sua completa insuficiência e total dependência do agir de Deus. Irmãos, precisamos orar uns pelos outros, para que Deus capacite cada vez mais o seu povo a manifestar o mistério de Cristo como deve ser feito. Para que suas bocas sejam cheias de sabedoria e poder espiritual de Deus, e para que as portas trancadas e travadas dos corações sejam quebradas, recebendo o acesso da maravilhosa luz do Evangelho. Enfim, devemos lutar em oração, um por todos e todos por um. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Reconhecemos, ó Pai, a nossa fragilidade, a nossa total dependência de Ti, reconhecemos os nossos erros, a nossa completa fragilidade humana, e por isso, ó Pai, pedimos que Tu venha nos capacitar para pregar o Teu Evangelho, que Tu nos dê, Senhor, a sabedoria e a boca espiritual para falarmos do poder do Teu Evangelho, e não somente a nós, mas a todo o Teu povo espalhado pela face da terra, principalmente aos pregadores e missionários, que o Senhor os use como eles devem ser usados, para que eles manifestem o mistério de Cristo como deve ser feito. Pedimos, ó Pai, porque reconhecemos a nossa fragilidade e cremos no Teu Filho Jesus, e é por Ele que nós rogamos, nós clamamos. Amém.